Buenos dias. Tenho que dizer que sou de Brasil, mas sou brasileiro que não habla espanhol. Então, me permitam usar o segundo idioma de meu país, que é o portunhol. Para mim é um prazer estar aqui. Devo agradecer ao governo de Uruguai e também à Unicef que nos invita acá. Ayer, quando este senhor nos buscou aí no aeroporto, a primeira coisa que diz, por causa de meu sobrenome Soares, é se havia escrito Soares da maneira correta, porque há diferença em espanhol, se usa U e a Z. E mencionou que em Barcelona está el Soares. Sí, está el Suárez de acá, de Uruguai, jogando com el Messi de Argentina e com Neymar de Brasil. Muito interessante, somos a 3 jogadores de nossos países que estão no melhor time do mundo. E imediatamente pensei, será que nós outros juntos podemos também ter algo de tanta excelência quanto no futebol? Há que sonhar. Para mim, esta apresentação que Celsa, Gustavo e Wilson apresentaram, poderia se passar em Brasil. Então, agradeci a Margarita, mas na hora tenho que agradecer de outra maneira, que o que aprendo acá será muito útil em Brasil, porque nós outros estamos fazendo uma coisa muito similar. Nesse momento, o Brasil está discutindo um projeto para sua educação básica, educação média, que em Brasil é apenas a média superior de acá. A primeira coisa que foi dita e vale em Brasil como vale acá é que a educação básica hoje é um direito e, portanto, é para todos. Isso é uma coisa nova em Brasil. Está em la lei, todavia não está em la mente, em las ações de la sociedade. No Brasil, continuamos pensando que a educação básica é para poucos. E toda a estrutura que nós outros temos é para uma educação básica de poucos. É isso que precisa mudar. Não é muito simples mudar. Hoje, se leemos a lei, a obrigação, a educação média, que nós outros chamamos de ensinância média, é obrigatória, gratuita. Todavia, temos como 15% de educação média privada. E um número pequeno, mas muito relevante, de uma educação média que está ao cargo do governo federal. Todavia, estas escolas, que são em grande número, são como 450 escolas, o acesso a elas se dá por exames de seleção, que são exames muito difíceis. Então, esse é um problema fundamental. Onde há qualidade, onde os jovens aprendem, há muita seleção. Em sistema público, há a seleção para acesso. Em sistema privado, há acesso à seleção de dinheiro, mas também seleção acadêmica. A grande maioria de jovens estão no sistema estadual, 85%. E esta é uma educação média de baixa qualidade, onde se aprende pouco. Nós temos um problema muito grande de abandono, de desistência. Do primeiro ano de ensinância média para o segundo ano,
temos como 20% de desistência e repetição. Não estou seguro do que se passa cá, mas em Brasil, repetição ainda é considerada uma palavra positiva. Tu não aprendeste, vamos lhe dar uma outra oportunidade. Eu costumo dizer que esta é uma maneira sofisticada de exclusão. Nós outros tentamos convencer a los estudantes que eles são a razão de seu fracasso, não a escola, não o sistema. 20%. Ao fim da educação média, portanto, temos um grupo muito menor que termina. Mas que vão fazer com o que aprenderam na educação média? Em Brasil, a educação média é completamente dominada pelo exame de acesso ao ensino superior, que se passa amanhã. A sábado e domingo, uma vez ao ano, nós outros temos um exame nacional, e este ano com 9.500.000, 3 uruguais. Me tocou nos últimos 2 anos a liderar esse processo, então vocês não imaginam o alívio que sinto por estar acá e não allá. Mas por trás desse número, há uma estatística muito cruel, que a quem serão os que terão altas puntagens? Os mesmos, os que vêm da educação federal e da educação privada. Os que vêm da educação estatal terão resultados muito malos e, portanto, não terão acesso às boas escolas superiores que são públicas. Essa é uma coisa difícil de explicar para um estrangeiro. A educação média privada, naturalmente, é paga. Te habilita a uma aprovação para a universidade pública de boa qualidade, que não é paga. Então, para nós outros que somos classe média, quando tu irra entra lá à universidade, é um momento financeiramente muito mais sencillo. A diferença é que a classe média pode dar para cada um dos seus filhos um carro, um auto. A diferença é muito grande. Este é um sistema que precisa mudar, como nos diziam há pouco. A educação média tem que mudar. E mudar como? O que fazer? Hablamos muito de direito. Me gostaria de acrescentar uma palavra que deve vir junto com direitos, que é o resultado, a concretização de direito. Temos muitas dificuldades de concretizar. Temos muita facilidade de falar em termos generais. Se em Brasil temos como 60% de jovens de 20 anos tendo terminado a educação básica, a educação média. Isto significa que 40% não tiveram o direito atendido. Mas é muito interessante que em debate educacional, uma porcentagem como essa é considerada um indicador. A discussão de direito é uma discussão filosófica, uma discussão política. Mas nós outros temos muita dificuldade de dizer que estes números acá explicitam o fracasso das ideias. Então, aproximar a evidência empírica da utopia, da vontade, essa é uma coisa que devemos fazer, que é muito difícil, que é cambiar a nossa maneira de pensar sobre a educação. Cambiar de que maneira? O que a mesa de abertura nos disse várias vezes. Trazer para o concreto da nossa vida que a educação média é um direito. E direito significa
lá o concreto do direito é ter resultados que nos digam que a educação foi para todos. Não sei se eu consigo ter aqui a clareza de dizer, se não há monitoreio do direito, nós outros não temos direito de fato, temos talvez um sonho, talvez uma utopia. Então, a democracia nos exige monitoreio de direitos. Esta é uma ideia que para nós outros é muito importante. E quando digo monitoreio, me refiro a 3 coisas que são importantes. A primeira é a aquisição de conhecimentos, de habilidades, de valores, de atitudes, que o professor Wilson colocou de maneira tão clara. Todavia, estes conhecimentos devem ser relevantes para a vida de todos. Perceba, o direito e a relevância vão juntos. Uma coisa que para nós está muito clara é que a deserção, uma de suas causas é exatamente que nós outros oferecemos para todos muitas coisas que não fazem nenhum sentido. Nenhum sentido. Então, há que pensar que a garantia do direito significa que nós outros devemos mudar, repensar o que o currículo oferece para os alunos, para os estudantes. Relevância é agora nível. Não basta ter um currículo que seja relevante. É importante que a aprendizagem deste currículo esteja em nível adequado para o funcionamento em la sociedade. Uso acá para aclarar o exemplo de leitura. Claro, e de escritura. Um jovem não deve saber escrever e ler para funcionar em la sociedade. Mas que tipo de texto? Qual é a complexidade de texto que devemos esperar de um jovem para funcionar em nossas sociedades? Brasil e Portugal têm a mesma língua, com diferenças. E nós outros, às vezes, achamos que o espanhol do Uruguai é mais cercano do português de Brasil do que o português de Portugal. Mas é possível, esse exercício. Tomei o texto de 9º grado em Brasília e apresentei a um colega de Portugal. Ele me disse, Brasília está como 2 anos de retardo. Nós outros podíamos utilizar esse texto de 9º ao grado 7º aqui, e creio que os estudantes o considerariam fácil. Então, esse também é uma maneira de negar direito, quando as expectativas são muito baixas. É uma maneira sofisticada, mas é uma maneira que nós outros utilizamos muitíssimo. Há muitos, dizia há pouco que 60% dos estudantes terminam a educação média, mas há uma diferença muito grande no que se passa. E isso me traz ao terceiro elemento deste monitoreio, que é o monitoreio de direito, que é a questão das desigualdades. O Brasil é um país muito desigual socioeconomicamente, e que tem uma expressão étnica muito clara. Dizia há pouco sobre a questão da repetição. Nós outros temos muito claro que os que repetem são os de tez mais escura, frequentemente. E isso é também uma forma explícita de exclusão. Então, temos que mudar. Mudar como? Este seminário tem 4 temas. E o que nos tocou, a maestra Maria Esther e a mim, é o mais teórico, que é a missão. Os outros temas são de renovação curricular, de trajetórias educativas e de profissões docentes. Mas para mudar,
é preciso aproximar um pouco esta discussão desta mesa da questão curricular. Embora isso vá a ser tratado em outra mesa, permita colocar o que nós outros em Brasil nesse instante estamos considerando. É um debate muito acalorado, que deve saber os jovens de 14, 15, 17 anos. Primeiramente, temos dito que há coisas obrigatórias. Todos devem saber a língua portuguesa, uma língua estrangeira, e matemática. Todavia, matemática para a vida. Todas essas coisas devem ser para a vida. Então, em la discussão de matemática, há duas coisas que são um pouco novedosas em matemática, diferente da matemática que eu tive a oportunidade de aprender na ensinância média, que é colocar a estatística, a análise de dados como uma parte central da matemática. E um segundo tema, que é cada dia mais importante, é a matemática expressa em computadora. Como é a lógica de algoritmos. Há muita gente que hoje diz que este tipo de conhecimento é um conhecimento essencial para que nós outros tenhamos ideias do que se passa dentro destas máquinas. Para mim é um pouco... a vida vai nos ensinando coisas, que esta frase que é importante estudar algoritmos, casa exatamente a mesma que meu professor de latim dizia. Que dizia muito claramente isso: se aprendem latim, terão pensamento lógico, porque latim nós outros temos que colocar primeiro a frase em la ordem direta, fazer as análises, até que era possível fazer a tradução. Como estão? Está bem. Então, é que me gusta cumprir o tempo. É que nós outros brasileiros temos essa não somente a fama, nós outros somos muito relapsos com o tempo, então isso para mim é uma preocupação. Então dizia que a discussão hoje se passa por obrigatoriedades e há uma discussão grande em matemáticas. O segundo tema é que devem aprender em la parte comum. Acá há uma discussão enorme, porque, claro que nós outros temos clareza que os jovens devem aprender sociologia, filosofia e ciências. Mas o que exatamente destas áreas e em qual nível cada um deve aprender? Essa é uma equação mais difícil. Aos 17 anos, isto não é o pensamento do grupo ao qual me filio, que há muita discussão. Estamos dizendo que todos devemos conhecer algo de filosofia, algo de sociologia, algo de ciências humanas e de ciências da natureza. Todavia, nós outros somos diferentes. As ênfases, as escolhas pessoais aos 17 anos, elas têm uma influência muito grande. Tento ser mais claro. O tema de energia, perceba, para participar ativamente da sociedade, todos temos que ter alguma informação sobre isso. Em Brasil, nós outros temos o problema de los grandes represas e, ao mesmo tempo, temos a possibilidade de la energia solar. Então, entendemos que o estudante de ensino, ao fim da ensinância média, deve poder participar disto. Todavia, a pedagogia deste tipo é diferente, deveria ser diferente. Então, se tu és um engenheiro, pretendes cruzar a engenharia, a pedagogia para lhe ensinar energia será diferente se tu pretendes ser
trabalhar em um periódico, se tu serás um odontólogo. O tema é o mesmo, a pedagogia é diferente. Isso é simples, muitos aceitam, mas é muito mais difícil de implementar. Todavia, isto, creio, é uma necessidade. Insisto que lá discussão que está muito, como disse, muito caliente nesse instante em Brasil, nenhum está dizendo que devemos sacar, por exemplo, a filosofia de los futuros engenheiros, mas que devemos ensinar isto por pedagogias diferentes. Essa é uma dificuldade. E, finalmente, a terceira dificuldade é do conteúdo específico. Disse que a ensinança média superior teria os obrigatórios, os comuns e os específicos. Acá, os específicos incluiriam o técnico. Hoje, em Brasil, a formação laboral está completamente separada do técnico da ensinança média propedêutica. E nessa proposta que nós outros estamos discutindo, a opção técnica seria mais uma das opções da ensinança média superior. E aqui, a parte comum estaria presente à ensinança técnica. Se posso tentar me aclarar. Temos um curso, por exemplo, de eletricidade média, um curso de preparação para o trabalho. Todavia, esse jovem terá que aprender a língua portuguesa, uma língua estrangeira, a matemática adequada e os conteúdos, conhecimentos que são julgados essenciais. Dizia isso a um amigo, que é um profissional brilhante, e hoje está em universidade americana. E é um arquiteto urbanista. Então me disse, Chico, o jovem deveria entender de cidades. Claro, porque as cidades brasileiras são grandes, nós outros temos problemas de tráfico, problemas de violência, problemas de poluição. E para uma cidadania informada, esta é uma temática que deveria estar presente. Então, a parte comum não seria uma parte de assinaturas, sim uma parte de temáticas importantes. Isso é como se diz em inglês, is the talk of the town em Brasil nesse momento. Estamos discutindo muitíssimo o que é ser. Última palavra é que devemos ou não devemos ter exames nacionais. Por um lado, dizia a diferença de Brasil, nós outros naturalizamos as desigualdades. O exame nacional nos obriga a enfrentar as desigualdades. Mas exames nacionais que não são muito adequados, que os exames nacionais criarão uma pauta que será seguida por toda a ensinança média. Então, eu tenho uma certa ambivalência entre essas duas coisas. Por um lado, se não temos um padrão nacional de aprendizagem, tenho certeza que grupos sociais muito grandes não terão acesso a esses conhecimentos. Então, o padrão nacional seria adequado. Por outro lado, o padrão nacional pode significar uma certa pasteurização. Claro que temos também o acesso ao ensino superior e, no caso da educação técnica, nós temos um problema, que é o problema da certificação. Mas estes são dificuldades que nós outros estamos discutindo. Então, para cerrar, a questão de direitos, nós outros estamos falando exatamente da mesma coisa. Gostaria de insistir e deixar isto como uma contribuição, que direitos devem ser monitorados. Quem habla de direitos sem falar
de evidências concretas de atendimento de direito, essa é uma postura cínica, ainda que possa ser considerada uma postura avançada, progressista. E os temas educativos se misturam. Eu deixo para a maestra Esther apresentar a missão, que é uma parte mais teórica, mas mesmo para ela preparada, haverá um pouco de mistura com as outras temáticas. Muitas graças.